Uma declaração de líder após, vereador. Obrigado, bancada Republicanos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu trago o assunto ainda das escolas estaduais. Ontem a gente falávamos sobre a questão da merenda, né, e em função até da nossa fala aqui na tribuna, várias escolas entraram em contato, pais de estudantes, dizendo que realmente é um problema que está atingindo várias escolas do nosso município, mas não só a questão da merenda. A gente teve relato, então, que na escola Apolinário estão faltando professores. No Apolinário faltam professores de Física, Química, Espanhol, Português e Educação Física. Então, faltam 5 especialidades de professores. E o que a gente teve informação é que teve 2 professores que não puderam assumir, que são professores que têm contrato de biologia, não puderam assumir as disciplinas de Física e Química, embora já tenham experiência, porque são das ciências da natureza, da área de ciências da natureza, já deram aula de Física e Química, mas, no entanto, não puderam assumir, então, essas disciplinas. Então, está faltando professor no Apolinário de 5 disciplinas, são 6 professores, Física, Química, Espanhol, Português e Educação Física. A gente tem informação, então, de que hoje 3 turmas da escola ficaram em casa por falta de professor, 4 turmas sairão às 10 horas, ou saíram, não sei qual é o horário agora, saíram às 10 horas, e 6 turmas sairão às 11 horas da manhã. Então, a gente está vendo só turmas de estudantes saindo por falta de professores. A gente tem informação também que a escola José Otão, no turno da tarde, faltam professores de português e ciências. Na escola Clauri, faltam professores de espanhol, inglês e português. Isso são algumas que a gente sabe, né, especificamente as disciplinas e os turnos. Mas a gente sabe que parece que todas as escolas estaduais estão com problema de falta de professor. Então, amanhã a gente sabe que já algumas escolas vão fazer manifestações, porque os estudantes sem merenda, sem professor, então vão fazer o quê na escola? Vão fazer o quê? Então, é um problema muito sério e, a princípio, não tem uma perspectiva, os pais não sabem como isso vai se resolver, e a escola pública ela precisa ter qualidade. Eu falava ontem da necessidade de ter uma merenda saudável, de ter um alimento para poder aprender, mas, para aprender, precisa ter professor. E se as escolas não têm professor, isso é um problema muito grave. Então, também, novamente, peço para a vereadora Paula, que veja junto à 4ª CRE, porque as escolas estão, os professores não sabem o que fazer, as direções não sabem o que fazer, os pais também não sabem, porque, precisam trabalhar, deixam os filhos para ir para a escola. A escola agora está soltando antes porque não tem professor, não tem o que fazer na escola. Então, além dos problemas estruturais, além dos problemas do prédio físico, além dos problemas de alimentação, que por um erro administrativo, então, não foi fornecido a merenda a tempo hábil de começar as aulas. Além de tudo isso, ainda não tem professor. Então, realmente é muito amadorismo. É muito amadorismo. Porque que escola que a gente quer sem professor? As escolas, os pais estão muito preocupados, porque, o ensino médio, os estudantes estão se preparando ali para o Enem, se preparando para entrar numa faculdade, e aí é muito fácil depois dizer que não tem qualidade o ensino público. Claro que não tem. Não tem porque não tem professor. Não que os professores sejam fracos, é que não tem professor. Então, a gente sabe que tem muitos professores aí que estão aguardando concurso, que estão aguardando... Por que o governo do Estado não faz uma força-tarefa para resolver, de fato, essa situação? Porque o relato que a gente vê das escolas as escolas estaduais estão um caos. Estão um caos, falta tudo. É isso que está vindo da nossa comunidade. E aí a gente não pode simplesmente cruzar os braços e ficar esperando. Esperar o quê? As escolas, os estudantes abandonarem a escola, porque evasão escolar também é por isso. Não adianta a gente ficar debatendo problemas quando o básico do básico a gente não consegue dar para os estudantes ficarem nas escolas.
É muito bonito várias campanhas, né, que ajudam os estudantes, mas é essencial ter uma sala de aula adequada, ter professores nas disciplinas e ter a merenda. Acho que isso é o básico. E se isso não está funcionando, o resto é acessório. E o acessório, eu aprendi que o acessório a gente só acessa realmente quando a gente tem o básico. Sem o básico, a gente não vai ter uma educação de qualidade. Então, quero dizer que é lamentável que nesse segundo ano, né, do governo Eduardo Leite, a gente não tenha avançado realmente na questão da garantia do acesso à educação para os nossos estudantes aqui de Caxias. Então, a gente sabe que os professores já estão para lá de sobrecarregados, com vários problemas, né, a questão salarial, a questão do IP, que não é dado condições, né, para acesso do IP, e aí o professor óbvio que vai adoecer, óbvio que vai ficar muito difícil. Os que estão trabalhando estão sobrecarregados e não estão tendo condições de trabalho. E, né, aí os estudantes estão, então, nessa situação, a nossa comunidade está nessa situação. Então, quero dar aqui o meu apoio, né, às escolas. A gente sabe que, como eu falei, o Apolinário aqui, só hoje, se teve 3 turmas que ficaram em casa, mais 4 que já saíram, mais 6, a gente está falando aqui de 13 turmas hoje que não tiveram, né, não tiveram todas as aulas, ou não tiveram uma ou outra aula. Então, é uma vergonha que a gente comece o ano letivo dessa forma. Então, quero pedir, né, que a vereadora Paula, então, interceda ao governo do Estado para que a gente resolva essa situação o quanto antes, assim como também o vereador Bressan traga esse tema para a Comissão de Educação, porque a Comissão de Educação precisa tratar também, né, dos estudantes da rede estadual. Com o apoio, né, e com a cobrança, quem sabe a gente consegue resolver. A gente sabe que, pelo jeito, o buraco ficou grande demais, né? Porque a falta de professores, a gente não está falando de uma disciplina por escola, a gente está falando de 3, 4, 5, 6 professores faltando em escola. E isso é muito grave. É muito grave quando não tem a perspectiva de ter realmente esses professores. Se tivesse uma perspectiva de que semana que vem a gente vai ter os professores, bom, a gente vai aguentando. Mas não tem. E é por isso que amanhã vários estudantes da rede estadual estarão fazendo protesto, pedindo professores nas suas escolas. E a gente está aqui dando nosso apoio e cobrando publicamente, porque parece que é um assunto que não se fala. Mas a escola estadual ela tem uma importância essencial para o desenvolvimento da nossa cidade e, no entanto, ela está deixando muito a desejar. Então, já aqui da tribuna também cobro então, a Comissão de Educação para que a gente faça uma audiência pública e trate sobre esse tema, tente convidar todas as diretoras das escolas estaduais para que cada escola traga a sua demanda aqui na Câmara para a gente ter esse número geral do que está faltando realmente de professores e também a quarta CRE, ou o pessoal da SEDUC, para realmente a gente poder resolver essa situação. Porque se a gente ficar deixando o tempo passar, a evasão escolar vai aumentar bastante. E depois não adianta correr com o conselho tutelar para buscar, porque não vai ter como garantir todo esse acesso e a continuidade da escola. A vontade de estudar se dá também pela atuação do professor, pela escola estando completa no seu quadro. E não é isso que a gente está vendo. Então, é uma vergonha o que a gente está vendo nas escolas estaduais, e a gente está aqui, então, cobrando que o governo do Estado tome providências o quanto antes para resolver a situação das aulas que não iniciaram, das disciplinas que não iniciaram aqui em Caxias do Sul, em várias escolas, por falta de professores. Escola pública precisa de qualidade, para ter qualidade precisa ter professores. É o mínimo que se espera. Vereador Arlindo tem sua parte. Vereadora Ana Denise, obrigado pela parte. Parabenizar por levantar esse assunto tão importante que tem que estar na frente, sim. Então, bela ação de Vossa Excelência e essas questões da merenda, as questões de vagas. E eu quero relatar também, acompanhei uma menina que de Santa Lúcia, queria estudar em Vanda Souza, na escola estadual lá, e não conseguiu vaga. O que aconteceu, vereador? Eles eram uma família de fora, de outra cidade, digamos, tive que ir embora para o lugar onde ela morava. Lá na região
Tio Hugos, era uma banda assim, naquele lugar. Então eu tive que ir embora porque não tinha vaga para estudar. Isso é ruim, lamentável ver, foram embora triste e eu não consegui ajudar porque fomos aqui, fomos lá e a gente não conseguiu. Então, parabéns para levantar esse assunto tão grave. Obrigada, vereador. Então, as escolas estaduais estão pedindo socorro. As escolas estaduais estão pedindo socorro e nós, enquanto representantes, precisamos estar ao lado da população para garantir o acesso à educação de qualidade e à educação com professores.